Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu trouxe aqui um tema que eu confesso que quando eu senti no meu coração, quando o Espírito Santo começou a me trazer essa luz, essa direção, eu percebi que eu fiquei bem animada para falar sobre isso. Então aqui relembrando, de tudo isso que eu aprendi, de tudo isso que eu meditei, e que agora eu quero fazer essa meditação de novo com vocês aqui. Fazer essa meditação com vocês. Então eu tô muito animada, assim, tô feliz para o que Deus tem trazido, iluminado, enfim. Então primeiro eu quero muito agradecer a sua presença, a sua participação, o seu tempo, e também a sua motivação aqui em estar aqui comigo, compartilhando, aprendendo, fazendo juntas essa meditação da Palavra de Deus. É com muito carinho, com muito amor que entrego, essa parte, que estou fazendo essa parte aqui com vocês. Bem, gente, antes da gente entrar no tema, que é sobre granjear, antes da gente entrar nesse tema, eu quero muito deixar uma breve mensagem, fazer uma breve meditação antes sobre algo também que o Senhor colocou no meu coração nesse período, nesse tempo, nessa maturação desse assunto, e um deles foi com relação ao amor de Deus por nós, antes mesmo da fundação do mundo e antes da gente ser gerado no ventre das nossas mães. Então, gente, esse amor de Deus é tão lindo meditar, porque eu sinto de compartilhar com vocês que a origem, dessa motivação de começar a deixar essas meditações, a escrever essas meditações, foi no momento em que eu creio que pelo Espírito Santo, o Senhor colocou no meu coração um desejo de fazer algumas cartas escritas, e comecei a fazer algumas cartas escritas, escrevendo como eu escrevendo para os meus filhos. E sim, eu disse filhos, mas no momento Deus me deu um filho. No momento eu tenho o Arthur, e graças ao bom Deus, agradeço a Deus todos os dias pela vida do meu filho. Mas eu senti no meu coração de já escrever no plural. Então eu comecei a escrever assim, bem a primeira frase é filhos amados. E assim eu começo a escrever aquilo que está no meu coração. E essa meditação me fez repensar como o amor de Deus. Porque eu já estou escrevendo essas cartas para os meus filhos, que eu nem tenho. Eu tenho um filho, mas eu já estou escrevendo no plural. E eu escrevo, gente, com tanto amor, com tanto carinho, que é realmente como se eles estivessem um dia lendo essas cartas. Então, queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha motivação, quando isso começou dessa forma, onde eu queria deixar registrado, anotado as cartas. E essas cartas nunca foi desejo do meu coração de alguma forma escrever um livro, porque eu sinto no meu coração hoje que tudo que de graça eu recebi, de graça eu posso oferecer. Então hoje eu sinto de compartilhar aqui dessa maneira, e sinto alegria de trazer isso através dos vídeos. Bem, gente, e aqui, como vocês já têm visto e reparado também, as meditações, a gente fala muito sobre Deus, a gente fala sobre a palavra de Deus. E se tem algo também que eu aprendi nessa jornada, é que Deus, se Ele precisar dar 1000 passos para chegar até nós, Ele vai dar 1000 passos. Porém, provavelmente, Ele vai dar 999 passos. Agora, um passo precisa ser o meu e o seu. A gente precisa escolher dar o passo em direção a Ele. Ele vem. Se tiver que dar 1000 passos em nossa direção, Ele vem. E Ele vem depressa, e Ele vem com poder, Ele vem com glória, Ele vem com misericórdia, com amor, com carinho. Mas Ele precisa que a gente dê um passo em sua direção. Então, antes da gente adentrar aqui ao assunto, eu quero deixar uma pergunta, deixar uma questão aqui com vocês.
O meu desejo, a minha escolha é te dar esse primeiro passo, ou que seja o último passo, né? Vamos dizer assim, numa comparação aí de 1000 passos, né? Eu quero dar o passo que seja o primeiro ou seja o último, né? Aqui a gente não tá adentrando nesse ponto, nessa questão, mas eu quero dar o meu passo. Eu escolho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E eu deixo aqui uma reflexão para você. E você escolhe dar esse primeiro passo ou o último passo. Todas as vezes Jesus já está te esperando e já está à porta. Então, o que você escolhe? Você escolhe Ele? Bem, gente, e para finalizar essa parte de que Jesus nos escolheu, foi Ele que nos escolhe, Ele que vem em nossa direção, eu queria compartilhar com vocês um verso de um trecho da Bíblia que tocou no meu coração também durante essa meditação. E diz assim, Deus dizendo para nós: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Está escrito em Oséias 2,19. Gente, que linda essa parte, né? Fala sobre esse amor de Deus. A gente abriu o vídeo falando sobre o amor de Deus, muito antes da gente ser gerado, muito antes da gente ser concebido, muitas vezes antes dos nossos pais terem sido concebidos, antes da fundação do mundo. Então, e o Senhor fez essa promessa, que Ele estará conosco para sempre. Mas é muito importante estar sempre dizendo na Bíblia que nós temos o poder de escolha. E qual é a sua escolha de hoje? Você escolhe continuar, permanecer ou até mesmo iniciar essa jornada segurando a mão dele? Bem, gente, agora vamos adentrar ao assunto de hoje, ao tema, que também a base desse tema é o amor. Eu acredito que o amor é a base para muitos temas. E hoje o tema sobre granjear também floresce através desse assunto, também podemos dizer assim, destrincha, ele sai da base do amor. Então eu acredito que tudo isso faz um composto bem interessante entre trazer primeiro a meditação sobre o amor de Deus, sobre que Ele nos ama e Ele quer estar conosco. E agora vamos falar dos talentos, dos dons, sobre granjear. Quanto você já escutou sobre isso? Talvez, não sei se você já escutou isso a vida toda, ou de repente não, essa é a primeira vez que você está ouvindo sobre granjear dons e talentos. Mas vamos lá, eu vou trazer aqui, quero buscar trazer de uma maneira bem leve a forma que o Espírito Santo me conduziu para eu entender. E a meditação é essa, vamos falar de Deus, vamos pensar, vamos falar, meditar em Deus. Eu sempre acreditei, eu sempre achei que quando a gente faz alguma coisa, a gente demonstra o nosso amor. E pode ser também que fazer coisas seja uma demonstração de amor. Se a gente linkou que quando a gente faz alguma coisa, a gente está fazendo por amor, aqui entra uma questão. Quando Deus não faz algo que nós estamos esperando, será que a gente acaba sentindo que Deus não nos ama mais, ou Deus não nos ama? Será que a gente linkou o assunto fazer com amor? Será que quando eu faço, eu demonstro amor? E se eu não faço, quer dizer que eu não amo? Uma compreensão bem fácil aqui a gente vai trazer, que creio que o Espírito Santo de novo trouxe ao meu coração. E nós precisamos imaginar que nós somos como árvores na presença de Deus. E a árvore ela tem várias partes, ela tem várias características. E uma delas é a raiz, né? Então uma parte da árvore tem as raízes, e as raízes precisam estar bem firmadas nessa terra,
bem adubada, então essa é uma parte. E outra parte da árvore são as folhagens. E a folhagem, a gente pode dizer que é a parte que a árvore faz, é o que a árvore faz para o outro. As raízes é o que nos conecta à terra, é o que dá o adubamento, é o que traz vigor, é o que traz força e energia. Mais um pouquinho para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre as raízes, mas o foco de hoje é o que nós fazemos, são as nossas folhas, são as folhagens, porque quando a gente faz alguma coisa, a gente faz para o outro, e a própria árvore, ela por si só, vamos dizer assim, quando ela faz a sombra frondosa, aquela sombra exuberante, é bom para ela, mas ela nesse ato de criar a sua folhagem, ela está servindo o outro. Então a sua sombra ajuda o outro, né? Então quando a gente está andando na rua e a gente vai escolher um lugar bom para estacionar o carro num dia quente de calor, é claro que a gente vai usufruir de uma sombra, uma boa sombra de uma árvore. Então aquela folhagem, ela ajuda o outro, ela contribui para o outro. Então o que eu aprendi com o Espírito Santo é que as nossas folhagens, trazendo aqui numa representação, pode representar os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que nós fazemos, aquilo, sabe, que até de certa forma nos embeleza. Nossa, como aquela pessoa, vamos dizer assim, nossa, como aquela pessoa é uma ótima professora, como aquela pessoa é uma ótima mãe, como aquela pessoa é um ótimo engenheiro, uma ótima médica veterinária. A gente chega até a confundir quem nós somos. A gente acha que a gente é as folhas, porque a folha aparece tanto, as folhas dominam tanto aquela aparência, né? Porque afinal, quando as pessoas olham, elas já vê aquele verde bonito e aquilo chama atenção. E chama tanta atenção que as pessoas falam, nossa, que árvore frondosa, olha que sombra maravilhosa que eu parei meu carro, ou que sombra que essa rua tem por tanta árvore. Sim, é verdade. Então as folhagens, eu reforço, é aquilo que a gente ajuda o outro. Então é o nosso fazer, é as nossas ações, é as nossas atitudes, os nossos dons e talentos. E isso sim, contribui com o outro e contribui com o mundo também. Porém, a figueira só é figueira por causa do figo e não por causa das folhas. Uma árvore de manga não é uma árvore especial porque ela tem uma folha verde escura e clara, rosada, esverdeada. Não, o pé de manga só se chama pé de manga porque ela produz manga. Então, agora a gente está adentrando também esse assunto. Por mais que nós produzamos muitas folhas, por mais que nós tenhamos nossa vida muito ocupada, com muitas tarefas, seja ministerial, seja com a família, seja na igreja, seja no trabalho, na sociedade, na nossa rua, no nosso bairro, não importa. O que nos diferencia de uma árvore para outra? É o nosso fruto, é aquilo que nós produzimos como fruto. Porque os dons chamam atenção. Mas, vamos dizer assim, agora falando um pouquinho sobre o jardineiro. O jardineiro, a gente pode falar, apresentar-se o nosso Senhor Jesus Cristo. O jardineiro, gente, não está preocupado somente com as folhas. Se está com uma folha muito bonita, ele quer saber a qualidade daquela raiz para que aquela árvore produza frutos. Ele não está preocupado. Nossa, que árvore linda! Quanta folha verde!
mas não tem uma fruta aí. Ele não se encanta tão somente com aquilo que a gente faz. Ele não sabe, ele não para por aí. Porque as pessoas realmente elas param por aí. Nossa, como você fala bonito, como você é um ótimo engenheiro, médico, por aí vai. Nossa, a gente acaba olhando e reparando, e muitas das vezes, com esse olhar limitado mesmo, a gente só consegue enxergar o verde que a pessoa produz, as folhas. Mas Deus está olhando as nossas raízes, no nosso adubamento, porque Ele está preocupado em que a gente produza frutos. E são esses frutos que nos diferencia de uma árvore para outra. Tá, Priscila, entendi. Então a gente é uma árvore, né, na representação do jardineiro Jesus Cristo. O que fazemos impacta o outro, mas também não é tudo. E agora chegamos à questão do fruto. Me explica um pouquinho mais. Então vamos lá. O nosso valor não está no que fazemos, não está na quantidade de folhas que fazemos, não está. O nosso valor está no adubamento da raiz e que faz com que nós produzamos fruto. Porque, veja bem, existem árvores, se eu não me engano a cerejeira, ela fica seca, sem nenhuma folha o ano inteiro. Se eu não me engano, porque eu também não conheço tanto assim pra gente aprofundar em árvores o assunto. Mas a cerejeira, se eu não me engano, um dia eu li que ela produz frutos, no caso, as folhas dela, né, colorida, a folhagem dela bem colorida, uma vez ao ano. O resto do ano fica seco. Então a gente pode pensar, nossa, mas essa pessoa, a gente não pode julgar pelo que ela faz ou até pelo que ela deixa de fazer. A gente tem que buscar olhar o que Deus está buscando olhar na gente, que é os nossos frutos. Mas claro, isso é uma missão que Deus tem, esse olhar apurado, né, para olhar os nossos frutos. Mas de repente aqui fica uma reflexão, para onde a gente está também olhando, para onde a gente está, sabe, gastando nosso tempo, gastando nossa energia. Será que a gente está gastando tanto tempo assim, tanto dia, para que, sabe, ficamos tão verdes? Nossa, e a gente se ocupa com isso, a gente se ocupa com a profissão, com a carreira, com filhos, com casa, limpar, a organização. A gente se ocupa, realmente se ocupa produzindo folhas, e vai folhas e folhas e folhas. Só que será que a gente está produzindo frutos? E quais são esses frutos? A Bíblia também trouxe um norte pra gente. A Bíblia também falou quais são esses frutos. E até a Bíblia diz que são os frutos que são gerados em nós através do Espírito Santo. Então, quando nós estamos enxertados, adubados, quando a nossa árvore inteira está bem nutrida, nós produzimos naturalmente os frutos. E quais são esses frutos? É o amor, é a compaixão, é ser amável, ter amabilidade com os nossos fazeres, com as nossas atitudes, com o próximo. Veja bem, eu vou trazer um exemplo também. Muitas das vezes, eu vou dar um exemplo bem simples, mas isso se aplica a vários outros. Mas, por exemplo, vamos falar da louça. Eu posso lavar uma louça com raiva e produzir frutos da carne, fruto podre, estragado. Então eu termino de lavar uma louça irritada, irritadiça, amargurada, brava, xingando todo mundo e até mesmo culpando os outros por estar ali. E a gente não vai entrar nessa questão, mas só para você imaginar, de repente sintetizar a ideia. Então eu lavo ali a louça produzindo fruto de rancor, de raiva, fico amargurada com aquilo.
Então, como eu posso produzir uma boa folhagem e ao mesmo tempo produzir fruto? Então, de repente, eu buscar lavar uma louça e buscar, estando enxertado numa boa terra, com um bom adubamento, né, com o jardineiro ali me cuidando frequente, a buscar que através desse fazer, que através dessa boa folhagem, venha ali o fruto do Espírito. De repente fazer ali com mais amor, com mais amabilidade, com mais compaixão, com um sentimento bom. Entende? É muito diferente. A gente pode se ocupar assim. Eu posso ser mãe de 10 filhos. Ou de um. Mas, se eu tratar os 10 ou um com arrogância, com frutos carnais, com frutos de aborrecimento, então perde-se o valor, porque o valor nosso, de novo, a figueira só é figueira porque produz figos. Então o nosso valor está no conjunto e no fruto. Então Deus olha para nós e diz assim: epa, peraí, essa árvore está produzindo frutos ou só essa quantidade de folhas para todo mundo achar que ela é bonitona? Não, porque Deus consegue enxergar se a gente está produzindo frutos ou só folhas. Bem, gente, para terminar a nossa meditação de hoje, eu quero trazer para vocês também uma última passagem que o Espírito Santo me guiou a fazer bem nessa semana, nesse momento dessa meditação, né, que eu fiz. E o trecho que eu vou trazer agora está escrito em Isaías, no capítulo 38, no verso 22. Mas eu vou trazer aqui para você também. E depois fica a recomendação. Leia também, se você puder. Bem, ali nesse capítulo fala realmente de uma pessoa que estava com uma doença grave. E essa pessoa estava com uma doença, chagas, enfim, bem enferma. E o Senhor deu para essa pessoa um processo, uma cura. E sabe através do que Deus usou para fazer a cura? O Senhor falou para ele passar uma pasta de figos sobre o ferimento para ser curado. Deus podia usar de outras formas para curar, para fazer uma cura milagrosa. Deus podia, com certeza. Tem várias passagens na Bíblia trazendo exemplos de cura. Mas aqui o que me chamou a atenção foi que Deus pediu: faça uma pasta de figos e passa sobre as chagas, sobre o machucado. Uma pasta de figos. Gente, Deus não falou: coloque a folha da figueira. Não, ele pediu a instrução foi uma pasta de figo, ou seja, é fruto concentrado. É bastante fruto concentrado para poder fazer a cura. Então não pense que, mas eu lavo a louça com amor, eu faço o meu trabalho com amor. Eu tenho amabilidade no meu serviço, eu tenho compaixão na igreja, na rua, com os outros. Mas dentro de casa é tão difícil. Então, será que a gente está produzindo essa pasta de figo? Esse fruto que é tão concentradinho, que gera até uma pasta que possa ser aplicado sobre uma ferida e fazer a cura? Será que a gente consegue? Será que a gente poderia buscar criar essa pasta firme que ela possa curar? E de novo, não são as folhas que curam.
não são. Mas são os frutos do Espírito que cura a nós, que faz bem para nós. Porque a árvore que está produzindo frutos, gente, é uma árvore diferente. É uma árvore com vida. E ela também gera frutos que cura o outro, o próximo, os nossos filhos, o nosso lugar que a gente habita, o lugar que a gente está.